Olá, vamos iniciar hoje a discussão de um importante texto de Georg Lukács, intitulado Marx e o Problema da Decadência Ideológica. Este texto, datado de 1938, procura compreender por quais caminhos e como o pensamento burguês foi se tornando cada vez mais um pensamento, uma forma de reflexão que mistifica a realidade que deveria desvendar. Para Lukács, existem dois grandes movimentos no interior do pensamento burguês. Aquele que é o da fase ascendente da burguesia, na qual os teóricos da burguesia procuravam compreender efetivamente a sociedade que estava nascendo e também procuravam lançar as bases de compreensão da realidade, a fim de solapar, apontar para a necessidade de ser solapada a sociedade feudal. E existe o movimento descendente, aquele que se inaugura fundamentalmente a partir de 1848, quando o proletariado europeu vem à cena e procura, ainda que sem a devida consistência teórica, sem ao devido grau de consciência de classe, solapar as bases, desta vez, não da sociedade feudal, e sim da sociedade burguesa. Lukács observará neste texto que o fim da última grande filosofia da sociedade burguesa foi a filosofia hegeliana. Ao mesmo tempo que a filosofia hegeliana esgotou todas as suas potencialidades, ela cedeu lugar a uma reflexão muito mais profunda, que é aquela desenvolvida por Marx, fundamentalmente, juntamente com Engels, e é a concepção materialista da história, que Lukács chama nesse texto por materialismo dialético. Mas também, em determinados momentos, ele vai chamar por materialismo histórico. Para Lukács, a elaboração do materialismo histórico implicou também, por sua vez, um período no qual estava se dando já a decadência do pensamento crítico burguês. Na medida em que se consolida uma nova maneira de se pensar o desenvolvimento histórico, vai brotando também todas as condições para o declínio, o enraizamento no interior da sociedade de um pensamento burguês que não procura mais explicar a realidade, e sim mistificar a realidade. Daí Lukács afirmar que a elaboração do materialismo histórico, contudo, implica também o exame crítico do nascimento e da decomposição da economia clássica, isto é, da maior e mais típica ciência nova da sociedade burguesa. O texto de Lukács está enraizado fundamentalmente em observações de Marx. Não é da lavra de Lukács ter descoberto este movimento de ascensão e declínio do pensamento burguês. Pelo contrário, o que ele está fazendo aqui neste texto é resgatando como Marx percebeu este movimento no interior do pensamento burguês, este movimento de ascensão, que é o momento no qual é possível se verificar os ideólogos burgueses procurando estabelecer a crítica real àquela sociedade, e o momento de declínio, onde os teóricos burgueses procuram mistificar
aquela realidade consciente ou inconscientemente, acabam reforçando os mecanismos de mistificação social da realidade. 1848, vai observar Lukács, 1848 é aquele momento que vai tocar para o pensamento burguês e para a burguesia enquanto classe a sineta de que era necessário mobilizar todas as forças possíveis para combater o proletariado. Ou, como diz próprio Marx, a burguesia tomava consciência de que todas as armas que havia forjado contra o feudalismo voltavam-se agora contra ela, que toda a cultura que havia gerado rebelava-se contra sua própria civilização, portanto, contra o próprio mundo burguês. Existe, assim, em Marx, uma vasta e sistemática crítica da grande reviravolta político-ideológica de todo o pensamento burguês. Pensamento este que, de crítico da realidade que estava se constituindo no processo de superação da sociedade feudal, vai se tornar cada vez mais um pensamento apologético. Esta é uma das marcas da decadência ideológica do pensamento burguês para Lukács. É a apologética da sociedade. Portanto, a substituição da crítica da sociedade burguesa, ou a crítica feita à sociedade burguesa, por uma defesa velada ou explícita desta sociedade que havia se constituído. Lukács observa que é possível verificar este movimento na vasta literatura que vai se desenhando a partir de 1848, como havia sublinhado Marx. Observa Lukács. Sublinharemos do ponto de vista da conexão da literatura com as grandes correntes sociais, políticas e ideológicas que determinaram a reviravolta desta questão, que era o capitalismo, uma contínua e permanente tendência de evasão da realidade. Ou seja, em vez de se procurar explicitar, compreender a estrutura daquela sociedade, o pensamento ele constrói artifícios que se evadem cada vez mais desta compreensão, produz uma leitura cada vez mais fictícia daquela sociedade que havia emergido com a derrocada da sociedade feudal. Lukács observa na sequência: o pensamento dos apologetas não é mais fecundado pelas contradições do desenvolvimento social. Pelo contrário, o pensamento dos apologetas busca mitigar, de acordo com as necessidades econômicas e políticas da burguesia já consolidada no poder. Portanto, daquela burguesia que já havia eliminado os resquícios da sociedade feudal. Um dos exemplos que ele resgata a partir de Marx é o do historiador Guizot. Recorrendo a Marx, observa Lukács. Antes de 1848, Guizot é um daqueles notáveis historiadores franceses que descobriram cientificamente a função da luta de classes na história e das origens da sociedade burguesa. Após 1848, Guizot pretende demonstrar a todo custo que a manutenção da monarquia de Júlio é um imperativo da razão histórica e que o 1848 foi nada mais do que um grande equívoco. E para provar esta tese reacionária, Guizot vai reelaborar, a seu modo, toda
a história francesa e inglesa. Deste modo, ao invés de utilizar como chave das diferenças entre as revoluções inglesa e francesa a diversidade do desenvolvimento agrário dos dois países em face do capitalismo nascente, o que o historiador Guizot faz é ignorar completamente a realidade histórica, isto é, o caráter burguês da propriedade fundiária inglesa e o desenvolvimento particular do materialismo filosófico do iluminismo. Daí que, onde Guizot não vê mais do que doce, tranquilidade e idílica paz, desenvolviam-se, na realidade, conflitos gigantescos, revoluções decisivas. Paralelamente a este desprezo pelos fatos históricos, pelas reais forças motrizes da história, surge cada vez mais, além de Guizot, uma tendência à mistificação. Guizot se refugia na fraseologia religiosa, na intervenção armada de Deus, mas ele será seguido neste processo por vários outros teóricos daquele período, e essa tendência foi se aprofundando cada vez mais, a tendência à mistificação da realidade, de tal modo a não tornar possível a compreensão efetiva do que era a sociedade burguesa que se constituiu com a derrocada da sociedade feudal. Portanto, sob a influência da Revolução de 1848, um dos fundadores da ciência histórica moderna, tal era o caso de Guizot, transformou-se num apologeta do compromisso, justificado mediante mistificações entre a burguesia e os resíduos do feudalismo. Observa-se, neste processo, a liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas pelos mais notáveis ideólogos burgueses no sentido de compreender as verdadeiras forças motrizes da sociedade, sem temerem se confrontar com as contradições que pudessem aparecer no processo de investigação, a descoberta das contradições sociais que pudessem aparecer no processo de investigação. Trata-se, a partir daí, de uma fuga para dentro de uma pseudo-história construída a bel prazer. Cada um inventa o seu próprio desenvolvimento histórico. Uma história interpretada superficialmente e, em geral, deformada em sentido subjetivista e místico. Para Lukács, isto caracteriza a tendência geral da decadência ideológica burguesa. Se antes havia entre os teóricos que se identificavam com a sociedade burguesa, antes de 1848, uma tendência legítima e honesta em tentar desvendar o que era aquela sociedade, agora, a partir de 1848, se reforça cada vez mais o fato de que os ideólogos da burguesia preferem inventar os mais vulgares e insípidos misticismos do que encarar de frente a luta de classes entre burguesia e proletariado. Buscam, por todos os meios, se distanciar de uma compreensão científica das causas e da essência da luta de classes entre o capital e o trabalho. Observa, mais uma vez, Lukács. Como em Guizot, os teóricos evitam cada vez mais entrar em contato diretamente com a própria realidade, colocando, ao contrário, no centro de suas considerações as disputas formais e verbais com as doutrinas precedentes.
O exame crítico dos precursores, o exame crítico dos precursores, desempenha importante função em toda a ciência, inclusive nos clássicos da economia e da filosofia. Mas, para a nova geração de ideólogos, tal exame passou a ser tão somente um meio, entre outros, para uma aproximação não mais profunda, nem mais científica da realidade. Pelo contrário, desenvolveu-se todo um ecletismo metodológico, uma fusão entre pensamentos incompatíveis entre si, que cumpriam por finalidade exaltar a sociedade burguesa constituída. A partir disto, a doutrina científica foi se afastando da vida, a teoria foi se afastando da vida sobre a qual deveria refletir, aquela vida que estava ali para ser pensada, para ser compreendida na sua estrutura. E isto se tornou tanto mais forte na medida em que foi se aprofundando o impulso dos apologetas, os teóricos burgueses, de falsificarem a realidade, deliberadamente ou, às vezes, até mesmo inconscientemente. Este afastamento da vida da sociedade é próprio da pseudociência eclética que se constituiu cada vez mais pós-1848, de tal modo que a ciência foi cada vez mais sendo esvaziada, cada vez mais os textos que se pretendiam teóricos se tornaram textos incapazes de explicar efetivamente a realidade sobre a qual queriam tecer considerações. Lukács observa que esta tendência, embora se acentue a partir de 1848, ela já vinha sendo construída, já vinha sendo traçada no interior do pensamento burguês. Um ponto de partida deste processo, desta nova tendência de mistificação da realidade, Marx vai localizar, observa Lukács, em Stuart Mill. Para Marx, Stuart Mill inicia esta evolução, este desenvolvimento do processo mistificador. Em Stuart Mill, a matéria-prima não é mais a realidade. Por um lado, diz Marx, Mill pretende representar a produção burguesa como forma absoluta de produção e busca demonstrar que suas contradições reais são apenas aparentes. Por outro lado, Mill busca a teoria de Ricardo como forma teórica absoluta deste modo de produção, visando a demonstrar a inconsistência das objeções teóricas feitas. Encontra-se nele a tentativa de apresentar como sendo existente o que não existe. E, por meio de múltiplos caminhos, procura encontrar uma solução mistificada para a sociedade burguesa. Lukács observa que estes caminhos constituem o método geral da orientação apologética do pensamento burguês. E revela-se mais evidente quando se compara tal pensamento com a contradição do progresso da sociedade. Portanto, este pensamento ele vai se tornando cada vez mais distante de traduzir o que aquela realidade efetivamente é. A contraditoriedade do progresso é um problema geral do desenvolvimento da sociedade dividida em classes. No entanto, estas contradições, elas vão se apresentar para aquele pensamento burguês pós-48 como praticamente inexistentes, ou então contradições que seriam
possíveis de serem resolvidas sem superar necessariamente a própria sociedade que produzia estas contradições e que produz estas contradições, ou seja, a sociedade burguesa. Esta forma de pensar vai produzir, neste movimento de decadência ideológica, aquilo que Lukács chama por crítica romântica do capitalismo. Em linhas gerais, esta crítica romântica, ela tem por base a condenação das atrocidades do capitalismo, sem, contudo, encaminhar a discussão para a necessária superação da sociedade capitalista. Pelo contrário, a solução, a crítica romântica, vai buscar no passado anterior ao capitalismo, portanto, as soluções para o presente, ou seja, para a própria sociedade capitalista que se desenvolveu. Daí, a observar Lukács. Marx indica o contraste entre defesa burguesa do progresso e crítica romântica do capitalismo. Na última floração da ciência burguesa, a última floração da ciência burguesa é personificada pelos grandes economistas Ricardo e Sismondi, que é aquele momento no qual o pensamento burguês ainda está flertando com a ciência. Com o triunfo da orientação apologética, a linha de Ricardo é deformada e rebaixada a uma apologética direta e vulgar do capitalismo. A partir da crítica romântica do capitalismo, desenvolve-se uma apologética mais complicada e pretensiosa, mas não menos mentirosa e eclética da sociedade burguesa. Sua apologia indireta, sua defesa a partir de seus lados maus. Por outras palavras, a sociedade burguesa, ela não tem contradições insolúveis, ela tem apenas lados maus que precisariam ser consertados. Para Marx, e também para Lukács, Mill abriu a porta à mais trivial apologética da economia vulgar. De suas investigações, brota um atalho que acabou levando à exaltação vazia da harmonia do capitalismo. A economia, a partir daí, ou o pensamento econômico, a partir daí, se limita cada vez mais a uma mera reprodução dos fenômenos superficiais. O processo espontâneo da decadência científica opera em estreito contato com a apologia consciente e venal da economia capitalista. Portanto, a mistificação vai se tornando cada vez mais deliberada, sobretudo no interior do pensamento econômico burguês. Esta é a linha seguida pela apologética, diz Lukács. É a linha ideológica através da qual a ideologia burguesa degenerou num liberalismo vil e disposto aos compromissos. O máximo que vai ser produzido neste caminho, no primeiro momento, é um anticapitalismo romântico, que será, por sua vez, destruído pela presença de outra figura do mesmo período, que é o caso de Malthus. Malthus, observa Lukács, resgatando ainda mais uma vez Marx, o pensamento de Marx. Malthus busca obter uma apologia do capitalismo a partir das dissonâncias deste regime econômico. Em relação a Ricardo, Malthus é infinitamente inferior. E por que isso? Porque Ricardo quer o desenvolvimento da riqueza, da natureza humana como um fim em si mesmo. Portanto, Ricardo está pensando a riqueza para ver como é que a riqueza atende às necessidades humanas, como é que a produção da riqueza pode atender às necessidades
humanas. E, neste sentido, Ricardo, um pensador burguês, toma posição corajosa e honesta contra toda a classe que impeça, em qualquer aspecto, este desenvolvimento. E, quando é necessário, toma posições, inclusive, até mesmo contra a burguesia. Outro é o caminho seguido por Malthus. A defesa da sociedade capitalista feita por Malthus segue caminhos completamente opostos. Malthus possui pontos de contato com a crítica romântica do capitalismo. No entanto, ele, mesmo neste aspecto, é inferior ao pensamento de Sismondi. E por que isso? Isto porque Sismondi colocou em relevo os direitos do homem individual, aniquilados material e moralmente pelo desenvolvimento capitalista. Sismondi vai se refugiar ideologicamente no passado. No entanto, cabe-lhe o mérito de ter descoberto que a produção capitalista é contraditória. Sismondi julga convincentemente as contradições da produção burguesa, mas não as compreende. Por isto, compreende ainda menos o processo de resolução das contradições. As ideias românticas de Sismondi contêm um pressentimento das contradições do capitalismo e do caráter historicamente transitório da sociedade capitalista. No entanto, Sismondi não leva a fundo a crítica desta sociedade, o que faz com que ele se veja impedido de descobrir as necessárias contradições e dissonâncias que atravessam a sociedade burguesa. Ainda assim, era, segundo Marx, um pensador corajoso e honesto. Totalmente contrário é o rumo seguido por Malthus. Malthus não tem interesse, diz Marx, Marx não tem interesse em encobrir as contradições da produção burguesa, mas antes em evidenciá-las, por um lado, para demonstrar como é necessária a miséria das classes trabalhadoras, por outro, para demonstrar aos capitalistas que um clero eclesiástico e estatal bem nutrido é indispensável, a fim de lhes proporcionar uma demanda adequada, ou seja, encontrar consumidores para aquilo que o capitalismo produz. Lukács prossegue observando que a decadência da crítica romântica do capitalismo já se manifesta muito cedo em Malthus como expressão da ideologia da parcela mais reacionária da burguesia inglesa, envolvida nas violentíssimas lutas de classe dos princípios do século XIX. Malthus, neste sentido, é um precursor da depravação máxima da ideologia burguesa, que só se tornou universalmente dominante mais tarde, sob o influxo dos eventos internacionais de 1848. 1848 coloca, portanto, um divisor de águas para o pensamento burguês. E este divisor de água vai rebaixando cada vez mais até mesmo aqueles talentosos e brilhantes representantes do anticapitalismo romântico, como era o caso também de Thomas Carlyle. Antes, observa Lukács, Carlyle era um crítico corajoso, profundo e espirituoso dos horrores da civilização capitalista. Carlyle, em suas obras anteriores a 1848, conduziu uma batalha implacável de desmascaramento contra o capitalismo dominante, contra os exaltadores de seu caráter
incondicionalmente progressista, contra a teoria mentirosa de que este progresso serviria aos interesses do povo trabalhador. Outra será a posição a partir de 1848 e com a própria realização dos eventos de 1848. Nos eventos de 1848, Carlyle não vê a debilidade, a duplicidade e a velhacaria da democracia burguesa na defesa dos grandes interesses históricos do povo trabalhador, mas percebe neles apenas o caos, o delírio, o fim do mundo. Invoca a ordem em lugar do caos, isto é, coloca-se ao lado dos reacionários que sufocaram a Revolução de 1848. Considera como eterna lei natural o domínio dos nobres na sociedade, bem como a estrutura hierárquica correspondente. Só que agora os nobres não são mais a feudalidade. Agora os nobres são os líderes da indústria, portanto, a burguesia. Prossegue Lukács observando o seguinte: a crítica de Carlyle ao capitalismo padecia, mesmo em seu período combativo, assim como a crítica romântica de Sismondi, da tendência a buscar o caminho da salvação da barbárie e da civilização no passado. Encontrar a saída não para um pós-capitalismo, e sim encontrar a saída no modo de produção anterior da civilização no passado. O pânico da revolução, a revolução provoca, a revolução de 48, provoca pânico em Carlyle. E ele transforma seu anticapitalismo romântico em uma apologia direta da pequena burguesia do sistema capitalista. Um Carlyle, outrora honesto e altamente talentoso, cai a um nível espiritual e moral de um Malthus. Lukács observa que a trajetória do pensamento burguês está repleta de grandes figuras que efetivamente procuraram compreender a sociedade que estava emergindo. Cita como exemplos Hobbes, Locke, Helvétius e Holbach, como representantes grandiosos e corajosos da filosofia burguesa do progresso. Teóricos que traduziram em sistema filosófico as ilusões a respeito do progresso. Ilusões estas que eram historicamente necessárias, uma vez que, para se transitar para uma sociedade sem classes, seria necessário desenvolver as forças produtivas. E a sociedade burguesa desenvolveu as forças produtivas, fazendo com que aquele atraso legado pelo universo feudal fosse superado. Daí que podemos encontrar no Manifesto de Marx e Engels a passagem na qual eles afirmam que a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Prossegue Lukács observando que a defesa do progresso histórico realizado pelo capitalismo é inseparavelmente acompanhada nestes teóricos da fase ascendente, em sua escola, por um corajoso desmascaramento de todas as contradições e horrores da sociedade burguesa que podiam perceber. Outros serão os caminhos, por exemplo, de Jeremias Bentham, o teórico do utilitarismo, que vai personificar o vergonhoso fim desta grande e gloriosa linha de desenvolvimento filosófico anterior. Enquanto o anticapitalismo degenerava, a decadência da filosofia do progresso revelou-se cada vez mais aberta. Em Bentham, observa Lukács, encarna-se o pequeno burguês capitalista. Lukács conclui esta primeira parte do seu texto observando que a forma científica
na qual se manifesta este espírito da pequena burguesia capitalista, será o ecletismo, erigido como método científico. Já não é mais a dialética, e sim um amálgama de vários referenciais a fim de tentar legitimar a sociedade burguesa e as suas mazelas. Neste processo de abandono progressivo do pensamento dialético, negam-se as contradições da vida, ou, então, tratam a sociedade de uma maneira cada vez mais superficial, e as análises propostas são análises rígidas e carentes de mediações e, inclusive, análises que suprimem as determinações contraditórias e necessárias que deveriam estar presentes em uma investigação científica. Apresentando-se como científico, este ecletismo se veste com roupas tanto mais suntuosas quanto mais for vazio. Quanto mais se mascara de crítico e revolucionário, tanto maior é o perigo que este ecletismo representa para as massas trabalhadoras, cuja revolta é, ainda naquele período, bastante confuso. Ou seja, em 1848, a classe trabalhadora não havia atingido ainda um grau de maturação no plano da consciência de classe. Com estas observações, Lukács encerra a primeira parte deste longo texto a respeito da decadência ideológica do pensamento burguês. Espero que tenham gostado da discussão. Em breve gravaremos a parte 2 e 3. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas, e fica aqui também um convite para retomarem a leitura de Lukács, ou aqueles que nunca leram Lukács, que procurem fazer uma primeira aproximação a este importante pensador, sobretudo pelas contribuições que ele forneceu na compreensão da ontologia, mas também na compreensão do pensamento irracionalista que se constitui com o término da Segunda Guerra Mundial. É isso por hoje. E até uma próxima.